Bom, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo. Aqui quem fala é o Robson. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Bom, agora são 3 horas e 30 minutos, o horário exato marcado aí para começarmos o nosso webinar. Eu vou pedir só mais 2 ou 3 minutinhos aqui de vocês, enquanto o restante do pessoal ainda acessa a plataforma, tá? Para participar do webinar, e aí a gente consegue iniciar aí a nossa conversa com o máximo número de pessoas. Tá bom? Só mais 2 minutinhos aí e a gente já começa. Quem estiver online aí já me ouvindo, quiser enviando ali que está ouvindo o som. É bom que aí vocês já nos dão esse feedback. Obrigado aí quem está dando feedback. Opa, deixa eu fazer um negócio aqui antes, pessoal. Deixa eu fazer um negocinho aqui antes. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Novamente, obrigado a todo mundo aí que está presente em mais esse webinar de automação da Siemens. Em momentos de quarentena, espero que estejam primeiramente todos seguros aí em suas casas, quem pode estar, tá? Os que não, aí os que estão fazendo, enfim, os negócios aí, a vida acontecer aí fora de suas casas, que fiquem aí no maior nível de segurança possível, tá bom? Bom, pessoal, hoje nós falaremos aqui de mais uma novidade, mais uma tecnologia de automação da Siemens. E antes de começarmos de fato a falar do novo Simatic Drive Controller, vale aqui só algumas informações organizacionais. Ao final dessa apresentação, vocês terão acesso a esses slides, tá? Essa apresentação que está sendo mostrada, assim também como um vídeo que a gente já vai mostrar agora aqui no início da apresentação. Vocês podem a todo momento fazer questionamentos para a gente, tá? E esses questionamentos aí eles serão respondidos ao final dessa apresentação, então por isso eu conto com todos vocês aí até o fim. Vale lembrar também que esta apresentação está sendo gravada, vocês poderão acessá-las quantas vezes quiser através da plataforma do GoToWebinar, basta apenas se registrar novamente e vocês já têm acesso para assistir toda a apresentação de novo, tá? Inclusive, ao colega aí que não pôde participar nesse momento aqui com a gente, ele também poderá acessar, é só se registrar ali com nome, e-mail, empresa e começar a assistir a nossa apresentação,
tá bom? Muito bem. O dia de hoje, a nossa conversa aqui vai ser pautada em cima de aplicações de motion control, que é um mundo aí a ser explorado. A Siemens trabalha já há muito tempo dentro desse ambiente de motion, com diversos tipos de controladores, diversos tipos de acionamentos, tá? Uma tecnologia aí muito grande para abordar tudo que é aplicação de motion control. E nós lançamos recentemente no mercado um dispositivo bem interessante para aplicações de grande porte, aplicações com alta dinâmica, que é o novo Simatic Drive Controller. Antes de mais nada, pessoal, vale a nossa apresentação aqui. Eu sou o Robson, trabalho como especialista de produto na Siemens, já há pelo menos 10 anos, e cuido hoje dos dispositivos de motion control no que tange a controladores, tá bom? Então, CPUs tecnológicas, vocês vão conhecer um pouquinho mais aqui também, e do novo Drive Controller. Junto comigo está o Gerson Silva, especialista de aplicação aí do nosso centro de aplicações aqui na Siemens, também já há um bom tempo aí com a gente na Siemens, dando suporte à pré-venda e pós-venda, com foco total aí em motion control. Gerson, dá um oi aí para todo mundo, só para saberem que você está por aí. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam também espero que todo mundo esteja bem. E vamos aí, vamos aprender um pouquinho mais, vamos se inteirar um pouquinho mais de motion control. Vamos lá. Show, legal. Bom, muito bem, pessoal. Seremos nós dois aqui os apresentadores dessa conversa. Antes de iniciarmos e falarmos aí das funcionalidades, conceitos de motion control que o Gerson vai mostrar para a gente, né, antes de falar efetivamente do Drive Controller, vamos ver um vídeo que elucida um pouco o que é o mundo de motion control, aonde a Siemens está presente, aonde a Siemens pode auxiliar no quesito de aplicações, tá bom? Show de bola. Bom, pessoal, então vocês viram aí um vídeo bem interessante que mostra onde a Siemens está presente com seus controladores, não só a parte de motion, mas também a parte de alta disponibilidade, gateways IoT e tudo mais, tá? Eu vou passar a palavra agora para o Gerson, que vai mostrar para a gente um pouco mais o que é esse conceito de motion control, aonde se aplica, como que a gente faz isso através da plataforma do TIA Portal também. Tá? Espera aí, Gerson, vou passar o controle para você. Manda lá. Legal, Pronto. gente. Obrigado, Robinho. Pessoal, dando continuidade, então, a gente viu ali já na introdução do Robinho, depois da introdução, um vídeo sobre, que mostra, na verdade, dá uma geral do que são esses controles, o que é o motion control, ou, na verdade, o que é esse controle de movimento, né? Basicamente, bem, tá todo mundo vendo minha apresentação, acredito, né? Sem problema. Sim. Antes da gente realmente entrar no que é motion control, vamos entender o que é, na verdade, o que constitui uma aplicação de motion control, né? Há alguns elementos básicos nessas aplicações. E o primeiro dele, na verdade, vai ser o controlador. O controlador, vamos entender aqui que ele é o PLC, é o responsável por toda a lógica da máquina, é o responsável por lidar e administrar a parte de comunicação entre os equipamentos,
e de também, na verdade, através de objetos tecnológicos, que a gente já vai ver daqui a pouco, a geração, por exemplo, de set point de velocidade para o drive. Então, é assim, numa aplicação, na verdade, de motion control, a gente tem o controlador fazendo a parte de geração de set point, de interpolação, mandando esse set point para o drive, e o drive, por sua vez, ele vai estar fazendo o controle do motor. Se a gente esmiuçasse uma aplicação, por exemplo, de motion, não só de motion control, mas principalmente de motion control, e a gente viesse ela, por mais complexa que ela seja, se a gente for esmiuçando, a gente for tirando ali camada por camada, a gente vai chegar no ponto elementar da aplicação, que é o motor elétrico. A gente, com toda a complexidade de motion control, a gente, na verdade, acaba simplesmente tentando fazer um controle preciso do motor, manda ele para frente, manda ele para trás, né? O drive vai fazer isso e aí a gente começa a subir na complexidade da aplicação. E há diversos tipos de motion control, há diversas faixas de complexidade, né? Então, o que a gente viu no vídeo, por exemplo, foi aplicações aí desde esteiras posicionadoras até aplicações mais complexas com robôs, né? E o que há de comum entre todas essas aplicações são justamente esses movimentos, esse controle de posicionamento que a gente precisa, né? Então, hoje, os fabricantes de máquina, eles encontram um grande desafio, que é justamente conseguir acompanhar essa demanda no mercado por aplicações de motion control e para que a gente possa facilitar a vida do fabricante de máquina, na verdade, o que facilitaria a vida de um fabricante é se ele contasse com um portfólio que fosse, ao mesmo tempo, tivesse uma escalabilidade em funções, né? Quando a gente fala uma escalabilidade em função, o que eu quero desenvolver dentro dessa minha aplicação e com relação ao desempenho, quão rápido deve ser essa minha aplicação, né? Então, é um desafio que a gente tem que superar, o fabricante de máquina tem que superar devido a essa tanta demanda de aplicações que a gente tem, e com um portfólio adequado, uma resposta a isso seria a gente ter uma economia na parte de engenharia, de tempo de engenharia. Então, é lógico, é difícil a gente conseguir determinar tudo que a gente vai precisar para aquela aplicação antes mesmo de começar a desenvolver, mas quanto mais próximo disso a gente tiver, a gente consegue, a gente vai ganhar ali na frente. E tendo um portfólio de produto que seja capaz de, olha, eu achei que eu precisava de uma funcionalidade tal, mas agora eu preciso de uma coisa mais complexa. E esse portfólio te fornecer, te proporcionar essa escalabilidade, isso é fundamental para que a gente ganhe tempo e economia também. Então, na parte de produto, a gente tem o controlador e tem o drives. Eu não estou citando aqui, pessoal, por exemplo, a parte de HM, a parte de remota, enfim, tantos outros itens que há dentro aí, por exemplo, de uma máquina, né? Mas, além de tudo isso, da parte de produto, a gente vem entrar com a parte de engenharia, que é a parte de desenvolvimento do software, que é a parte de configuração da comunicação, a parte de configuração do hardware dos acionamentos, ou seja, os drives, e também a parametrização, otimização. Essa parte de engenharia, quem faz é a nossa plataforma chamada TIA Portal, que hoje a gente está no V16, na versão 16, né? Então, o TIA Portal, a gente consegue, através de uma única ferramenta de engenharia, fazer toda a configuração da nossa aplicação, fazer a parte da configuração do controlador, da comunicação, do programa, da lógica, né, da máquina. Conseguimos, através de do TIA Portal também, fazer toda a parte de configuração e parametrização dos drives também, né? E tendo tudo isso, e outra, de uma forma flexível também, né? Por que não? Porque se eu tenho tudo dentro de uma ferramenta só podendo fazer isso me garante que eu consiga, na verdade, economizar tempo e até dinheiro nessa parte de desenvolvimento, né? E por fim, aí na minha última camada de aplicação, então, eu tenho o quê? A parte da máquina, sendo como consequência do produto e da parte de sistema de engenharia, né? A gente fala muito em aplicação, em controle de movimento, como que faz, o que é possível, o que tem, mas para a gente ter uma ideia melhor, a gente tem uma animação aqui que eu acho que mostra bem interessante, que é bem interessante porque mostra os vários tipos de controle de movimento que a gente pode ter dentro de uma aplicação. Essa aplicação, ela é bem comum. É uma linha, na verdade, é uma máquina que ela está fazendo preenchimento de copinhos de iogurte.
Então, a gente tem dentro dela, dentro desse sistema todo, esse iogurte, na verdade, o recipiente sendo produzido, ele sendo envasado, o próprio iogurte, depois ele é fechado, tampado, né, selado, e cortado, separado e embalado. Então, a gente consegue identificar aqui várias etapas dentro desse processo, onde cada etapa vai exigir um grau de complexidade da nossa aplicação, né? Então, se na parte da alimentação eu tenho, por exemplo, só para vocês entenderem um pouco melhor, mas eu tenho olhando aqui pelo lado aqui do início da máquina, né, eu tenho uma bobina de filme plástico que ela está sendo puxada, na verdade, por esses dois, por esse mordente aqui bem no meio da máquina, que está indo para frente e para trás, e aí eu tenho ali um sistema que me controla conforme ela vai esticando o material, ele vai me dando comando para que eu movimente essa bobina. Essa bobina ela está sendo conformada, ela está sendo formada, na verdade, né, por calor, e ela forma essa, que a gente chama dessa bolha, que seria o próprio potinho do iogurte, né? Nessa segunda parte ali, ela está sendo, então, tem a inserção do iogurte propriamente dito. Essa outra bobina aqui no meio, onde está escrito selagem e corte, seria a parte da cobertura, aquela parte de alumínio, né, do papel metalizado em cima do potinho, e nessa parte de selagem é onde você tem os mordentes aquecidos que fazem essa parte de cola que no selo plástico embaixo, né? Depois disso a gente tem o corte, que é a separação desse material, e por fim ali a gente tem um braço articulado pegando os potinhos e colocando dentro de caixas que está sendo encaixotado e depois está indo para o restante da linha, né? Nessa aplicação que a gente viu, a gente pôde observar, na verdade, pelo menos uns 3 tipos ali de controle de movimento, né? O controle de movimento, ele, conforme a sua utilidade, conforme o seu funcionamento, ele vai se tornando mais complexo. Por exemplo, dentro daquela aplicação, se eu precisar fazer basicamente um posicionamento de esteira, isso daí é mais simples para eu fazer isso, e não requer tantos recursos da CPU e também não é tão complexo na questão de desenvolvimento de software, na parte de configuração. Conforme eu vou subindo um pouco mais, conforme, na verdade, eu vou exigindo um pouco mais do meu sistema, então agora vamos supor que eu precisaria de uma curva de Kami para sincronizar eixos, ou seja, fazer sincronismo de eixos, aí eu preciso já de uma tecnologia um pouco mais complexa, que é o que traz para o mundo eletrônico, elétrico, esse conceito de disco de Kami, que isso existe mecanicamente, existia, ou até temos máquinas que ainda existe isso. Então, eu consigo fazer com que eixos sincronizem com um disco de Kami e façam um movimento específico, né? Que eu vou determinar isso através de curvas desenhadas no próprio editor do TIA Portal. Por fim, também a gente viu ali que a gente tem um robô. Então, isso daí a gente chama também de cinemática, ou seja, o robô ele tem uma construção mecânica, ele tem uma cinemática onde, o que é essa cinemática, né? É a gente, através de um comando de posicionamento num plano cartesiano, a gente transformar esse movimento de X, Y, Z para comandos de movimento por motor, para cada motor de cada junta que a gente pode ver aí, para cada grau de liberdade. Então, a cinemática, ela faz essa conta, sendo bem simplista, como transformar um ponto cartesiano, a ferramenta estando num ponto dentro de um plano cartesiano, para movimento de eixo, para ele ir até onde que eu quero, né? E aqui, ó, dentro, então, dessa aplicação, voltando, a gente fica claro que a gente pode visualizar o robô fazendo a pega ali do produto e colocando nas caixas. A questão da curva de Kami, eu estou indo da direita para a esquerda, tá? No caso da curva de Kami, basicamente uma aplicação dessa, gente, ela funciona assim, você tem um eixo virtual que ele vai de 0 a 360 graus e você dá comando
de posicionamento ou um comando contínuo para esse eixo, que vai ficar rodando de 0 a 360 graus, é um eixo virtual, e todos os outros eixos eles vão estar sincronizados a esse eixo virtual. Então, a partir do momento que você faz o sincronismo, você estabelece uma relação de sincronismo entre os eixos escravos e esse eixo mestre. Esse eixo ele vai dar um ciclo de 0 a 360 graus e cada um dos outros eixos ele vai fazer alguma curva de posicionamento acompanhando o mestre, que é o mestre virtual de 0 a 360 graus. A questão do posicionamento, da esteira de posicionamento aqui, está do lado esquerdo, mas na verdade ela se refere àquela esteira que depois que o robô coloca os produtos na caixa, ali que a gente pode ver um posicionamento conforme dá a quantidade de produtos dentro da caixa, ela tem que dar um passo de movimento e é nessa parte. Não é aqui na parte da bobina, apesar que a gente pode achar que é nessa parte da bobina, mas como eu disse anteriormente, essa parte da bobina na verdade ela está sendo puxada. O filme está sendo puxado e conforme ele estica, ela recebe um comando ali de movimento e essa bobina, na verdade, é até um controle simples de velocidade, liga, desliga motor, tá? E como que isso é feito? Como que a gente trabalha? Qual que é o conceito para a gente poder desenvolver uma aplicação de motion control dentro do TIA Portal, né? A Siemens, os controladores da Siemens, eles adotam o conceito de objetos tecnológicos. E o que são esses objetos tecnológicos, né? Eles, assim, viajando um pouquinho, os objetos tecnológicos são abstrações do que a gente encontra nesse contexto de máquina. Então, um objeto tecnológico, por exemplo, ele pode ser um eixo, ele pode ser uma curva de Kami, ele pode ser uma cinemática de um robô, né? E a gente usa esse conceito porque ele facilita bastante a nossa vida. Porque assim, a gente tem dentro, por exemplo, daquela aplicação que nós temos vários motores, né? Se eu for me preocupar, se na hora que eu for fazer a aplicação eu tiver que considerar fazer as contas ou considerar qual que é a relação mecânica, qual que tem que ser a velocidade para que os eixos cheguem ao mesmo tempo no mesmo ponto, como é que eu vou fazer a interpolação entre os dois eixos, se eu tiver que me preocupar com tudo isso e fazer isso via software ou mesmo de alguma outra forma que não fosse através de objetos tecnológicos, isso se tornaria uma missão praticamente impossível. Por quê? Porque o objeto tecnológico ele vai abstrair o que a gente tem no mundo real. Então, se a gente tem um eixo, por exemplo, lembra naquela aplicação que a gente tem um eixo ali que são os mordentes que ficam puxando o material. Eu crio um objeto tecnológico e digo para ele, olha, você é um objeto do tipo eixo de sincronismo, perdão, que vai seguir tal mestre, que você é linear, a sua unidade de medida é de 1 em 1 milímetros, perdão, e o seu drive, na verdade, é o drive tal dentro daquela configuração do Synamics, dentro do S120, por exemplo, se a gente estiver lidando com o S120. Então, o objeto tecnológico, eu parametrizo ele, né, e dou comandos para o objeto tecnológico e não preciso mais me preocupar com o motor, com o drive. Tanto que quando a gente faz uma aplicação de motion control, a gente faz a configuração dos motores, a gente faz toda a parametrização dele, faz a otimização. Uma hora que a gente termina, que a gente vai parte para o lado do controlador, a gente esquece, não falamos mais de drive, não falamos mais de motor, tudo que é comando para o motor vai ser dado através do objeto tecnológico eixo, seja ele eixo de sincronismo, seja ele simplesmente eixo de posicionamento, né? Cada objeto tecnológico, ele é independente, ele tem a sua própria lista de parâmetros e os seus próprios alarmes. Tá? Então, eu posso ter, quando crio um objeto tecnológico, na verdade, a gente usa muito a palavra eu instancio, e sim, a gente pode fazer aí uma analogia ou até imaginar alguma coisa com relação à programação orientada a objeto, porque eu crio um objeto do tipo objeto tal. Então, eu vou criar um eixo do tipo velocidade, ou eu posso criar um objeto tecnológico do tipo eixo de posicionamento, um objeto tecnológico do tipo eixo, do tipo sincronismo, e cada objeto tecnológico desse, ele tem as suas características. Então, só para vocês terem uma ideia, se eu tenho um eixo de velocidade,
um objeto tecnológico do tipo eixo de velocidade, ele tem seus parâmetros, tem seus alarmes. Eu crio um eixo do tipo posicionamento. Esse eixo do tipo posicionamento, ele é um eixo de velocidade com uma evolução, na verdade, do eixo do tipo velocidade, com parâmetros a mais. O eixo de sincronismo já é uma evolução do de posicionamento, ou seja, ele tem as características do eixo de velocidade, do eixo de posição e as próprias características dele. Por que eu estou falando isso? Porque na hora de você dar um comando para um eixo, para um objeto tecnológico, a gente usa blocos de comandos para isso, e a gente tem que dizer para qual objeto tecnológico a gente tem que dar aquele comando, a gente tem que ficar atento para saber se aquele bloco de comando, qual que é o objeto tecnológico que ele exige. Se é um objeto tecnológico só de posicionamento, se é um objeto tecnológico de sincronismo. Se for um bloco, por exemplo, tá? Um bloco que vai dar comando num eixo de velocidade, eu posso colocar um objeto tecnológico do tipo de velocidade, do tipo de posicionamento, até do tipo de sincronismo. Tá? Ao contrário, não. Se o meu objeto tecnológico, se o meu bloco é para um eixo do tipo sincronismo, não adianta eu querer colocar um objeto tecnológico do tipo de velocidade, porque ele não tem as características e não tem os parâmetros necessários para fazer a mesma função que o bloco exige, certo? Junto com os objetos tecnológicos, os nossos controladores, eles também usam, eles são baseados no PLC Open. E o que é esse PLC Open? PLC Open foi é uma organização, na verdade, independente, ela foi criada na década de 90, e ela surgiu logo depois da publicação da IEC 61131, parte 3, que lida especificamente com a padronização, com a normatização das linguagens de programação para PLC. Então, se um controlador segue essa norma ou ela é baseada em PLC Open, a gente sabe que ele vai estar usando o ladder, FBD, Instruction List, ou acho que SCL, se eu não me engano, eu posso dar uma olhada depois. Ou seja, ele tem as linguagens de programação que a gente é comum entre esses controladores. E outra coisa, a biblioteca de funcionalidades para controles de blocos de comandos de movimento também é padronizado. Então, por exemplo, em toda aplicação de motion control, é comum a gente ter funcionalidades para todas as aplicações. Por exemplo, uma máquina você tem que dar comandos de posição, por exemplo, para um eixo, né? E se ela é baseada no PLC Open, esse bloco de comando, ele tem as entradas e ele tem as saídas, igual seja no controlador Siemens, seja no controlador Roku, seja no controlador Mitsubishi, desde que eles sejam baseados em PLC Open, tá? Além disso, com relação à cinemática, a gente já tem, por exemplo, a gente já vem com cinemáticas desenvolvidas, o que facilita e muito a vida do fabricante, do desenvolvedor, né? Porque imagina que você tem que desenvolver uma aplicação, por exemplo, de um Delta Picker. Você precisa fazer um Delta Picker, se você tiver que fazer toda aquela conta na mão de eixo cartesiano para qual que vai ser o resultado do movimento do motor, você está perdido, né? Então, a gente dentro do TIA Portal, já vem de outras versões, mas ainda agora no V16, a gente já tem algumas cinemáticas prontas e eu posso afirmar que essas cinemáticas, na verdade, cobrem 90% do que tem o mercado, tá? Então a gente tem robô SCAR, a gente tem braço articulado, a gente tem Delta Picker 2D, 3D, Roller Picker, portal cartesiano, enfim, praticamente tudo o que engloba as aplicações com relação à cinemática. E, em conjunto com isso, nós também temos o quê? As bibliotecas para já poder colocar em funcionamento, ou seja, coisas que já foram desenvolvidas, já foram testadas e que basta a gente entender como que foi feito e não entender profundamente, mas ao ponto de poder adaptar para a nossa aplicação, certo? E por fim, a gente também consegue, com o controlador, através de uma biblioteca, controlar robôs de mercado. Aqui, só quero abrir um parênteses, que na verdade não é que o nosso controlador ele vai fazer a parte de interpolação, que ele vai fazer a parte de controle. Isso fica para o controlador do robô. A gente tem uma interface onde a gente pode
através já de blocos, mandar comandos para fazer tal movimento, para, enfim, teaching, uma série de coisas que a gente consegue fazer com essa interface, tá? E que é importante, nenhuma expertise em programação de robôs é necessária. Isso é muito importante também. Beleza? E agora eu volto com você, Rob, mais um pouquinho aí para você dar continuidade agora direto nos controladores. Legal. Pessoal, bom a gente reforçar ali também do que o Gerson nos ensinou ali agora há pouco, que essa última parte aí de interação dos controladores com a parte de robôs de mercado mesmo, né, como Stoible, Fanuc, através da biblioteca, como ele disse, traz aí as vantagens de você agora trabalhar somente com uma interface, né? Você utiliza o TI Portal tanto para a programação da sua máquina, da sua linha, como também para desenvolver aí a lógica e o modo jogue, modo teaching do seu robô. Tá? É uma proposta muito interessante, a gente já tem trabalhado bastante isso no mercado e ajuda muito a tirar um pouco esse mundo de robotistas aí somente a um nicho específico de profissionais, né? Então agora todo cara de automação ou pessoa de automação vai acabar tendo esse conhecimento, tá? Muito bem. Vamos voltar aqui então para a parte dos controladores. Obrigado, Gerson. Por enquanto, vamos entender um pouquinho, pessoal, como que está aí posicionado dentro do nosso portfólio todos os nossos controladores, tá? E por que eu falo isso? Porque a gente está falando de motion control e é muito interessante dizer que motion control ele já está presente desde os controladores mais básicos, né? Então, seja um set point de velocidade ou um controle de movimento com posicionamento ali, você já começa a fazer em muitos níveis de CPU. 7200, é lógico, um controlador mais básico para aplicações mais simples, com uma menor densidade de I/Os, mas aí você já começa a evoluir para controladores distribuídos ou até mesmo o que nós chamamos aí de controladores avançados, como o S7500. Tá? Dentro desse portfólio, a gente tem a família do 1500 e agora a família do Drive Controller, tá? O Drive Controller que a gente vai mostrar nos slides a seguir. Todos esses dispositivos já contemplam aí nessa lateral direita, vocês já começam a ver, já contemplam a parte de objetos tecnológicos, que o Gerson explicou para a gente o que são e como funcionam, segurança integrada, então segurança a nível de criptografia de dados, segurança contra acessos indevidos, e safety integrado também, que é uma proposta de valor muito interessante, porque agora você deixa de ter um dispositivo adicional só para controlar os seus componentes de segurança e passa a fazer tudo isso integrado no mesmo dispositivo que controla a máquina e que faz o sincronismo entre os eixos. Tá? Então, safety integrado em toda a família de PLCs da Siemens. Tá? Diagnóstico, para quem já conhece e trabalha com o TI Portal, essa é uma ferramenta e uma proposta de valor muito forte, aí, muito latente. Então já está integrado em toda a família de controladores, inclusive diagnóstico no próprio display da CPU, tá? Com os designs aí mais diferentes e mais, digamos, aderentes à sua necessidade. Então, desde um controlador compacto como 1200 a um controlador distribuído e agora um controlador no formato de um Synamics, que é o Drive Controller, tá? E com uma engenharia aí bastante eficiente, bastante integrada, com uma base de dados única. Então, programa de PLC, IHM, parametrização de inversores de frequência, tudo isso você faz dentro de uma única interface, que é o TI Portal, que é quem vai reger todos esses dispositivos. Tá, e essa escalabilidade aí, ela caminha juntamente aí de mãos dadas com o nível de aplicação que você tem. Tá? Então, lá naquele vídeo no começo, a gente viu diversos tipos de aplicação e todas elas são aplicações de motion control, na realidade. Desde uma esteira com um set point simples de velocidade até sistemas aí de posicionamento, como enchedoras, que o Gerson, inclusive, vai compartilhar com a gente em um vídeo daqui a pouquinho. Tá? E passando já para sistemas mais complexos, como
uma embaladora ou um sistema com cinemáticas, como um roller picker, um SCARA, um braço articulado, essas aplicações, digamos, mais dinâmicas, elas já precisam de funcionalidades específicas dos chamados controladores tecnológicos, tá? Que é o 1500T e Driver Controller. Ou seja, Robson, então eu não consigo ter uma cinemática ali, controlar uma mesa cartesiana num controlador do S7500 Standard padrão, sem a vertente do T, do Technology? Não, você só faz isso realmente dentro do S7500T ou com o novo Simatic Drive Controller, tá bom? E algo bastante interessante é que quantidade de eixos e funcionalidades aí de Motion Control que você precisa implementar na sua aplicação vai crescendo e vai andando no mesmo caminho aí dos controladores tecnológicos, tá? Vai avançando a complexidade, performance, dinamismo da sua aplicação, você vai avançar em nível de controlador também. Legal? Vale complementar alguma coisa aqui, Gerson, com as questões de funções de motion control? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais de cada uma delas, não de todas, é claro, mas da maioria. Acho que se a gente perder alguma coisinha, o mesmo pessoal quiser saber mais alguma coisa, a gente está pegando as perguntas aqui que eles estão enviando. Tá bom. Vamos entender um pouquinho, pessoal, o que é realmente esse novo drive, esse novo controlador, que é o Drive Controller. É um lançamento aí que o nosso headquarter colocou no mercado já no finalzinho desse ano, ou melhor, no finalzinho de 2019, que visa trazer em um único componente duas diferentes tecnologias, tá? Então, o novo Drive Controller, ele é uma CPU tecnológica, um controlador tecnológico, tá? Um S7500T com funcionalidade de fail-safe, mais uma CU do Cynamics S120, tá? Então, a gente colocou duas diferentes tecnologias em um único hardware, e para quem já conhece um pouco aí da família de controladores Siemens e de todos os dispositivos de motion control, vai ver que ele tem aí uma certa similaridade com o Cmotion, tá? Então, é realmente muito parecido e segue um conceito muito próximo do que o Cmotion traz para a gente. Vamos destrinchar isso aqui um pouquinho para entender o que é cada parte desse Drive Controller. Tá? Então, ele começa ali com uma CPU do S7500, fail-safe, se une a uma CU equivalente aí uma CU 320-2 do S120, tá? Que é uma inteligência para os acionamentos, e ainda agrega alguns I/Os tecnológicos, tá? I/Os tanto na parte do drive quanto na parte do PLC, tá? Então, você vai ter mais I/Os em um único dispositivo que já tem CU e já tem um controlador integrado, tá? Tudo isso 100% integrado dentro do TI Portal, programação, parametrização, você faz tudo dentro do TI Portal, tá? Fazendo de novo comparativo aqui com o controlador mais clássico, que é o Cmotion, você tem uma ferramenta chamada Scout para ele. Já no Drive Controller, você faz toda a configuração, toda a lógica de programação dentro do TI Portal V16, tá bom? Isso daqui é a cara dele, como ele é aberto e ali na frente, né, na interface com o usuário, interface física. E vamos entender um pouquinho, pessoal, do que ele é composto, tá? Então, a gente começa ali na parte superior com 4 entradas para drive click, para você linkar os acionamentos laterais. Já algumas entradas e saídas para o drive que também podem ser usadas para o PLC, tá bom? Alimentação redundante 24 volts. E lateralmente você ainda tem mais entradas complementares aí para o seu PLC, tá? 8 entradas e saídas que também podem ser usadas como saídas rápidas. Vamos falar um pouquinho de interface. Interfaces Profinet. O Drive Controller possui 3 diferentes interfaces Profinet. A primeira delas, que são as 3 primeiras portas, é uma interface Profinet IRT.
a gente vai falar um pouquinho lá na frente, o Gerson, na verdade, vai dar um exemplo do que seria e qual a necessidade do IRT nesse cenário. A segunda é também uma interface Profinet, só que agora somente RT, tá? Então a primeira é lá, isócrono, real-time, não vou entrar agora no detalhe, a segunda, real-time, e a terceira é uma interface Profinet padrão em 1 gigabit. E para que o seu controlador possa ainda acessar sistemas mais legados, uma interface Profibus, tá? Para comunicação aí com a rede de campo serial. Na parte de painel ali, de contato e visualização do usuário, já começamos ali com os LEDs para verificação e status do dispositivo, se está em run, se está em stop, em que modo que ele está, qual operação que ele está. Display de segmentos para diagnóstico, slot para cartão de memória, a chave seletora ali para você entender qual que é o diagnóstico mostrado no display, um olhar ali para proteção física dessa interface, visto que você vai ter uma chave seletora de modo run stop, vai ter o cartão de memória, vai ter botões ou seleções ali que podem interferir no funcionamento do dispositivo. A gente coloca ali também uma trava física para que você possa fechar e travar fisicamente o dispositivo dentro do painel, tá? Um ponto muito interessante é que ele é fanless, ele não tem nenhuma ventilação externa, tá? Então, todos os componentes eletrônicos ali já possuem dissipadores que tiram a necessidade aí dessa ventilação que vinha nos controladores mais clássicos, tá bom? Ponto muito interessante é que, como a gente viu no primeiro vídeo, as aplicações para o Drive Controller, elas não se limitam somente a aplicações de máquina de embalagem, né? Isso daí transcende um mundo de aplicações, então vai desde de um fabricante de máquina que provê soluções para a indústria de alimentos e bebidas, por exemplo, até mesmo um setor aí de intralogística que precise agregar sistemas mais inteligentes de logística, colocando sistemas de elevação, sistemas sorter, guindastes, tudo isso pode ser desenvolvido e proporcionado com um sistema como o Drive Controller, tá? Então existem diversos blocos, diversas ferramentas e bibliotecas que possibilitam a gente trabalhar o Drive Controller nos mais diferentes cenários, nos mais diferentes segmentos da indústria. Tá bom? Vamos falar um pouquinho, Gerson, do que são as novas funcionalidades aí que a gente traz na versão 16 do TIA Portal para as aplicações de motion e, consequentemente, também para o Drive Controller. Legal, vamos lá. Tá? Vou passar o controle aqui para vocês. Só um instante. Beleza. Bem, é interessante a gente dar uma olhada. Peraí, pronto, agora sim. Interessante a gente dar uma olhada o que vem, né, nessa versão, principalmente na versão no V16, essas novas funcionalidades de motion control para CPUs T. A gente reuniu aqui essas três novas funcionalidades, bem interessantes, inclusive. Eu vou falar um pouquinho delas, cada um. Não vamos entrar muito no detalhe, mas já fica aqui uma promessa do Robson, tá? A gente fazer um hands-on, de repente, de uma dessas aplicações aqui, a gente fazer ao vivo como é que funciona, e para vocês verem que não é complicado, a gente tem condições de implementar muito rapidamente uma aplicação dessa, tá? A primeira que a gente vai falar é sobre esse Synchronous Point-to-Point Movement. Isso daqui tem a ver com cinemática. Isso é um robô SCARA, isso não se aplica só ao robô SCARA, tá? Isso se aplica às diversas cinemáticas, mas até então, como é que funcionava, né? A gente configura, a gente parametriza essa cinemática, e depois que a gente parametriza pelo TIA Portal, ou seja, dá as características da mecânica, das características, quando eu falo características da mecânica, por exemplo, essa primeira parte desse braço, quanto que ele tem de comprimento, quanto tem de altura até a ferramenta, quanto que ele pode subir ou descer com a ferramenta. Depois que a gente faz essa configuração, a gente tem que fazer a lógica da programação, e na lógica a gente usa blocos para fazer a movimentação da nossa cinemática, do nosso robô, por exemplo.
E basicamente o que eu tinha eram comandos de linear e comandos circulares. Então, por exemplo, nesse primeiro ponto, se eu fosse usar somente comandos lineares, vocês podem observar que ele faz meio que uma diagonal, depois ele anda linearmente, vamos dizer, paralelo aqui, a apresentação, depois ele volta, depois ele avança diagonalmente também, até ele chegar no ponto, né? Eu poderia fazer dessa forma, ou poderia fazer de forma circular, ou seja, eu dou um raio, eu dou minha posição inicial, posição final, e dou um raio para ele fazer. E tudo isso, gente, é um pouco complexo de você fazer, porque você tem que considerar coisas que, por exemplo, a física permita, né? Não é simplesmente, eu dou um raio qualquer, ou eu quero dar um movimento qualquer e ele vai fazer isso para mim. E para facilitar isso, vem esse point-to-point movement, que na verdade eu dou simplesmente o ponto final para onde ele tem que chegar, né? Então, quando eu faço isso, o que acontece? Eu não tenho muito controle sobre o trajeto que ele vai fazer, mas eu ganho em velocidade e em otimização desse trajeto que ele vai percorrer. O sistema ele calcula para mim, ele vê para mim qual que é a melhor forma de se atingir aquele ponto que eu especifiquei, tá? Eu posso dar essa aplicação, posso dar esse comando por ponto cartesiano, ou até por posicionamento em coordenadas de máquina mesmo dos eixos, tá? E isso daí vem junto com isso daqui, vem, por exemplo, esse cara aqui, que é um outro exemplo, na verdade, né? Que é essa parte de otimizada, da cinemática otimizada na parte de tempo e do próprio trajeto que ele faz. Aqui a gente consegue ver um exemplo melhor. Não sei se vocês conseguem observar, se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas ele está vendo que ele está fazendo uns movimentos que, por exemplo, ele vem, que seria esse cotovelo para cá, ele joga para cá ou para lá. Isso é um tal de link constellation que a gente tem que verificar na hora que a gente faz a gente vai fazer essa configuração da aplicação. E isso com esse point-to-point movement, ele já faz isso daí para a gente, ele já sabe que se ele pode ir ou não, tá? Uma outra característica que a gente tem agora é uma melhor validação do trajeto que a gente for fazer, de visualização do trajeto que a gente vai fazer com a nossa cinemática e até mesmo o diagnóstico desses movimentos, incluindo testes de colisão detalhado desses movimentos que a gente fez. Tudo isso que vocês estão vendo aqui é no Tia Portal, é já na ferramenta que ele já tem essa parte de visualização que a gente pode utilizar, tá? Uma outra coisa também bem interessante é essa questão da calibração guiada de sistemas de coordenadas. Quando a gente vai fazer a parte de configuração de uma cinemática, lógico, a gente faz a configuração do hardware, tudo no sistema, só que aí, fisicamente a gente tem que ir lá determinar qual que é o ponto zero, qual que é por onde que ele pode ir, aonde que ele não pode ir, e tomar todos esses cuidados. Através dessa calibração guiada, a gente consegue meio que graficamente já fazer esse setup sem ter que ser fisicamente, tá? E isso facilita bastante e também economiza bastante tempo, beleza? Uma outra aplicação, uma outra funcionalidade que a gente tem é a questão o conveyor tracking. O que é esse conveyor tracking, né? Vocês podem observar aqui, a gente tem essa cinemática onde está escrito esse TCP, seria Tool Center Point, ou seja, o ponto central da ferramenta. O objetivo aqui desse sistema é pegar um objeto nessa esteira que está girando continuamente, né? E o que o conveyor tracking faz? Ou seja, conveyor tracking a gente poderia traduzir ali, fazer uma tradução livre ali de rastreamento da esteira, acompanhamento da esteira, alguma coisa assim, né? Então, o que esse cara faz? Essa funcionalidade, né? A cinemática fica aguardando a passagem de um objeto, ou seja, de um objeto ser detectado aqui por essa corrente, por essa barreira de luz aqui. Uma vez que ele é detectado, um OCS é atribuído
a esse objeto. O que é um OCS? É um Object Coordinate System, um sistema de coordenadas no objeto. Ou seja, ele pega, como ele sabe a posição da esteira, a hora que esse cara passa por aquela barreira de luz, ele grava a posição que ele passou e ele fica agora monitorando a posição da esteira. Então ele sabe aonde que esse produto ele está. Então, a primeira coisa que é feito, ele é detectado o produto na esteira, depois é atribuído esse OCS, aí o centro da garra ela vai se aproximar do OCS, aí ela pode acompanhar, e nesse momento que ela está acompanhando, ela pode fechar a garra para pegar o objeto, e aí ela termina esse movimento da cinemática, então vamos supor que ela tenha que colocar nesse pallet que está aí do lado, que está como OCS3, e aí ela vai lá e coloca esse produto no pallet. E enquanto está passando o produto aqui, ela está armazenando lá os produtos que estão passando e está sendo atribuídos OCS a ele, e ele vai pegar um por um, e lógico, se der tempo, se isso foi parametrizado de forma correta, ele vai conseguir pegar objeto por objeto e colocando fazendo a paletização dele, por exemplo, ali na esteira, tá? Mais uma coisa. Tá. Agora, uma outra funcionalidade bem interessante é a questão desse Cross-PLC Synchronous Operation. É meio complicado de traduzir, a operação síncrona através PLC, tá? E o que isso quer dizer? Eu tenho falado desde o começo entre sincronismo entre mestre e escravo. O conceito de sincronismo é sempre ter pelo menos um mestre e pelo menos um escravo. Eles podem ser eixos reais ou eixos virtuais. Isso não é um problema. Só que o que acontece? O meu eixo escravo ele vai seguir uma posição ou uma velocidade do meu eixo mestre. Até então, com os nossos controladores do S7 1500T, era possível a gente fazer isso desde que todos estivessem dentro da mesma CPU. Ou seja, eu tenho o mestre dentro da CPU e eu tenho os escravos configurados, todos os objetos tecnológicos dentro dessa mesma CPU. Com essa nova funcionalidade, eu posso ter várias CPUs, onde o mestre pode estar em uma e os escravos podem estar em outras. Ou seja, eles vão seguir o mestre mesmo estando em outras CPUs, tá? E isso traz uma facilidade de modularização de linha para a gente. Um fabricante ele pode construir essa linha sem a parte de embalagem, por exemplo. E caso o cliente dele queira a parte de embalagem, ele vai colocar uma CPU que vai controlar, por exemplo, somente esse robô, esse manipulador, e de repente também a parte de esteira, só que se ele precisa estar sincronizado com a máquina do lado, basta ele usar essa funcionalidade de Cross-PLC, que ele vai conseguir já sincronizar com o mestre, que está sendo o mestre de todos os outros eixos. Tá? Então aqui está justamente dizendo isso, que com essa operação, o que abre de possibilidades é muito grande, porque imagine o seguinte, até se você não tem essa funcionalidade, você fica restrito, a sua aplicação ela fica restrita a um certo número de eixos, que é o que a CPU aguenta. Então a gente vai falar ainda um pouco disso, mas uma CPU de PLC, ela pode tocar, vamos supor, 10 eixos em modo de sincronismo. Se eu tenho uma linha que precisaria de mais de 10 eixos, a minha aplicação já fica comprometida, porque como é que eu vou colocar mais eixos dentro de uma CPU? Agora que eu consigo fazer, que eu tenho essa possibilidade de fazer com que eixos de outros PLCs sigam esse meu outro eixo, fica praticamente infinito a quantidade de eixos que eu posso colocar dentro de uma aplicação, certo? E quais as características, né, dessa funcionalidade? Eu prefiro até passar já para o próximo slide, só para vocês terem uma ideia melhor. Como é que funciona isso? Então, aqui eu tenho, por exemplo, numa CPU, eu vou ter o meu leading axis. Leading axis entendo como sendo o meu mestre, o mestre da minha aplicação. Então, eu tenho o leading axis na CPU 1 e eu tenho um eixo seguidor dentro dessa CPU também. Através de um telegrama, através, na verdade, de uma área de transferência, eu vou linkar com outras CPUs esse meu valor de posição ou de velocidade desse meu mestre. E aí eu posso fazer de duas formas. Uma em cascata, que eu jogo esse valor através desse telegrama
dessa área de transferência para essa CPU número 2, aí eu crio outro objeto tecnológico dentro dessa CPU 2, que é chamado de Leading Axis Proxy, ou seja, ele vai receber esse valor de posição do mestre da outra CPU, e os meus eixos dentro dessa CPU 2 vai se sincronizar com esse Leading Axis Proxy 1. E nessa primeira aplicação, esse primeiro exemplo aqui, na verdade tem o mesmo exemplo, mas do lado esquerdo aqui, a gente tem a CPU 2, ela, através do eixo virtual, ela passando agora o set point para uma CPU 3, através também de uma área de transferência. Ou a gente pode fazer dessa forma, ou a gente pode pegar e configurar uma área de transferência para cada CPU e distribuir essa posição e esse valor de posição do mestre da CPU 1, como está aqui do lado, para a CPU 4, 5 e, enfim, a CPU N. Tá? Algumas características e coisas que nós temos que levar em consideração se a gente for usar essa funcionalidade. Tá? Primeiro, é obrigatório o uso de rede isócrona, IRT, Isócronos Real Time. O que é essa rede isócrona? A rede isócrona, ela reserva uma faixa de banda especificamente dentro do clock do scan da CPU, uma faixa de banda reservada especificamente para trocar dados com outros dispositivos que também estão nessa rede. Ela é altamente determinística, ela garante uma precisão na parte de controle de posição, justamente porque ela faz ela tem alta prioridade em receber esses dados dos outros dispositivos da rede isócrona e de enviar esses dados. Então, mesmo que você tenha uma carga na rede a mais, por exemplo, um TCP/IP ou mesmo aplicações que usam, porque eu tenho o IRT, mas eu também só o RT, o Real Time. Se eu tiver, por exemplo, mesmo que eu tenha a minha rede esteja carregada, eu estou garantindo que os dispositivos que estão conectados a essa rede isócrona, eles têm prioridade, eles estão sendo executados, estão recebendo e enviando os dados que eles precisam enviar, sempre na mesma faixa de tempo dentro daquele meu scan de comunicação. Para você ter uma ideia, que tipo de dados que eu posso trocar. Por exemplo, um controlador, você faz o controle de malha de posição de um eixo, de um motor, ele é obrigado a usar uma rede isócrona, porque ele manda o set point, vamos supor que o ciclo do PLC é de 4 em 4 milissegundos, ou seja, de 4 em 4 milissegundos, ele manda um set point para o drive, para onde o motor deveria estar, e ele lê o retorno do encoder para saber onde é que ele está. E aí é que ele fecha a malha. E ele faz esse cálculo de 4 em 4 milissegundos. Se a rede não for isócrona, ele não consegue controlar isso de uma forma precisa, de uma forma correta até, inclusive. Na verdade, a gente ainda tem ferramentas para a gente, inclusive, compensar alguns atrasos, a gente fala em atrasos de banda, ou seja, o tempo que o set point percorre ali fisicamente, eu posso dizer, até o retorno do encoder chegar, o valor atual do encoder chegar. A gente tem alguns atrasos e eu consigo, através de filtros, compensar isso daí. Eu tenho essas ferramentas, mas tudo isso tem que ser feito com rede isócrona, tá? Uma outra condição é que todas as CPUs elas devem estar na mesma subrede. O que nos leva a que também todas as CPUs devem estar no mesmo projeto. Ou seja, se eu for criar uma aplicação onde eu quero usar essa funcionalidade, se eu tiver 25 máquinas, 25 CPUs de PLC, as 25 CPUs de PLCs elas têm que estar dentro do mesmo projeto. Tá? A gente usa uma forma de comunicação chamada Controller Data Exchange, com área de transferência, para ele enviar esse valor de posição do mestre para as outras CPUs que vão utilizar para que os seus eixos possam seguir esse mestre. Tá? Não é
como iDevice, não precisa os controladores, um ser um mestre, ser um IO controller e o outro ser um iDevice. Não, a única coisa que a gente tem que fazer é que quando a gente for configurar a rede isócrona, a gente tem que ter um mestre e todos os outros serão escravos dentro dessa rede. Só um mestre gerando esse clock, né? E todos os outros sendo escravos. Mas eu não é obrigado a você habilitar esse iDevice, essa funcionalidade. A gente usa esse controle data exchange, tá? Aqui uma coisa que é bem interessante, as CPUs, elas podem ter os ciclos de servo dela diferentes, ou seja, eu posso ter o meu mestre, onde eu estou gerando esse set point, desculpa, esse valor de posição, ele pode estar rodando a 1 milissegundo, a 4 milissegundos, e quem está recebendo esses caras, pode estar, esse valor de posição pode estar o quê? Com um ciclo, um servo cycle com um valor maior ou menor, ou seja, diferente. Isso é bem interessante. O sistema, a própria aplicação ou a funcionalidade, ela calcula como esse tempo deve ser compensado, tá? Agora um detalhe importante. Eu tenho, então, nessa funcionalidade, eu tenho a CPU que me fornece, que me gera esse valor do mestre, né? E tem aquele que vai utilizar, ou seja, que vai consumir esse valor de mestre. Para que se possa fornecer esse valor do mestre, todas as CPUs da linha do E7500 podem fornecer esse valor de mestre, tá? Eu coloquei um asterisco ali porque nós tivemos recentemente um probleminha e, na verdade, não são todas por enquanto. Digamos que a 1515 e a 1516 está liberada para fazer isso daí. Todo o restante das standards, das CPUs standards, já vão estar disponíveis para a gente usar isso daí a partir do próximo firmware, que vai sair, se eu não me engano, acho que em junho ou julho, que é o 2.8.3. Mas se for CPU tecnológica, aí ela funciona, todas elas podem gerar o valor de mestre. Agora, para consumir esse valor gerado de posição, de velocidade do mestre, obrigatoriamente eu tenho que ter uma CPU tecnológica. Tá? Eu não posso ter uma CPU uma CPU standard tentando seguir, mesmo que eu vou seguir em modo relativo, essa minha aplicação eu vou seguir ela em modo relativo, não tem importância, eu vou ser obrigado a usar uma CPU tecnológica, beleza? Essa é uma aplicação bem interessante, por tudo que eu falei. A gente, eu e o Robinho, estamos verificando da gente tentar trazer alguma coisa para a gente poder fazer essa configuração, vocês verem como que isso funciona na prática, e a gente vai correr atrás disso, tá, gente? Legal. Opa, tem só mais uma coisa, só mais um, Robin. Que eu acho que vale a pena falar disso daqui. Esse daqui é um editor de curva de Kami que vem dentro do Tia Portal. Ele trouxe alguns incrementos. A gente consegue fazer a visualização dele. O primeiro, o que é esse cara, né? Dentro de uma aplicação que eu use curvas de Kami, eu tenho que gerar uma curva, associá-la a um mestre e um escravo vai seguir essa curva baseada na posição do mestre. Eu não sei se foi muito claro, mas imagine aquele disco de Kami, um excêntrico, alguma coisa assim, que ele está girando. Imagina que você tem um pistão encostado nele, conforme ele gira, ele joga o pistão para frente ou para trás, né? Isso é uma curva de Kami, se a gente for ver, né? Ela não é linear, você tem que desenhar. Mas aí com o editor, se não, a gente tem a possibilidade de fazer um sincronismo eletrônico, a gente faz esse sincronismo e primeiramente a gente desenha essa curva de Kami e o incremento dela, a partir dessa versão do V16, é que antes a gente só visualizava o perfil calculado de posição, agora a gente vê o perfil calculado de velocidade, e a gente tem mais funcionalidades, mais coisinhas que a gente pode trabalhar. E o detalhe bem importante é que esse cara ele é gratuito, ele não precisa de licença. Eu tenho observado aqui, a gente tem bastante perguntas com relação ao Cmotion, então provavelmente deve ter bastante pessoas aí que trabalham com o Cmotion, e para quem lembra do Cmotion, você tinha que pagar pelo editor, o mais invocado dos editores de curva de Kami, você tinha que pagar uma licença à parte, fora o Scout. E aqui não, esse daqui ele já está incluído no pacote, tá? Robinho, deixa eu só voltar aqui que eu esqueci de falar, que eu não poderia, né, deixar. Nem coloquei na apresentação, mas
também está sendo desenvolvido para que o Cmotion também seja capaz de gerar esse valor de posição, ou seja, dele gerar o valor de mestre para os outros escravos e trabalhar nesse cara aqui como cross PLC também, tá? Estou vendo aqui várias perguntas aqui, o Scout morreu, o Cmotion já era. Não, gente, a gente ainda tem bastante desenvolvimento para o Cmotion, tá? Mas é isso aí, continua lá, Robinho. Show, show. Pessoal, consegue me ouvir aí, né? Opa, peraí que deu um pequeno probleminha aqui. Só um instante. Vamos lá. Beleza. Show, Gerson. É bastante pergunta mesmo, pessoal. Continuem colocando ali, tá? As perguntas. Ao final a gente vai passar em uma por uma, sem revelar aí quem está perguntando, tá? Mas é importante porque são muitas perguntas realmente bastante interessantes e aí talvez responda inclusive questionamentos de outros colegas, tá? Bom, já estamos chegando no finalzinho da nossa apresentação, pessoal, e um ponto crucial é saber como que eu posso especificar uma CPU correta para minha aplicação, tá? Qual que é a CPU correta para minha aplicação de motion, para minha aplicação de elevação, seja lá qual for a aplicação que eu vou querer tocar com uma CPU tecnológica ou com um drive controller, tá? Bom, a Siemens ela trabalha um conceito chamado recursos de motion control. Tá? Então vamos entender um pouquinho o que são os recursos de motion control. É como se cada CPU do nosso portfólio tivesse uma pontuação de recursos de motion control. Tá? Então, vamos ver aqui quantos pontos cada uma das nossas CPUs possuem. Tá? Então, desde a 1511 lá de cima, ó, possui 800 recursos de motion. Já a CPU 1515 possui 2.400. Quando a gente vai para Drive Controller, ó, veja que aumenta bastante, né? Já é realmente um dispositivo bastante robusto e que tem esse apelo por performance e capacidade, né? Já tem ali 12.800 recursos de motion control. E adicionalmente a gente tem o que chamamos de recursos estendidos de motion control. Tá? A gente vai entender um pouquinho o que são eles também e o porquê eles têm esses valores um pouco menores aqui. Tá? Então, é importante que vocês entendam isso. Todas as CPUs tecnológicas, algumas da linha Standard e o Drive Controller, possuem recursos de motion control e são esses recursos, estes pontos, que vão nos basear em qual controlador eu vou escolher, qual o código final ali para minha aplicação. Tá? Então se eu tenho pontos por controlador, quer dizer que eu tenho, no fim, aí, pontos por cada objeto, por cada dispositivo que eu utilizo dentro da minha lógica, da minha programação. Exato. Então, o Gerson falou lá em cima em posicionamento, falou em sincronismo, falou em set point de velocidade, e todas essas funções são objetos tecnológicos que o Gerson também já explicou lá. E cada um desses objetos vai consumir uma quantidade de recursos, uma quantidade de pontos, tá? Então, no final, o que eu estou querendo dizer? É que a depender do número de recursos que você vai utilizar na sua aplicação, isso aí vai te levar para um número de eixos que aquela CPU vai poder tocar e você vai entender qual o modelo correto para sua aplicação, tá? Então, eu preparei aqui só para a gente exercitar dois exemplos, tá? Então, quantos eixos em posicionamento? Pensa que agora a gente vai utilizar os chamados objetos tecnológicos de posição. Então, eu quero saber quantos eixos em posicionamento uma CPU do modelo 1515TF pode tocar. Tá? Então, peguei aquela mesma tabela do slide anterior e trouxe aqui as informações que eu preciso. Eixos em posicionamento vão consumir 80 recursos. Tá? A 1515TF possui 2.400 recursos de motion control. Tá? E aí lembre que eu tenho recursos de motion control e recursos estendidos de motion control. Eu acabei não falando aqui, mas veja que no slide anterior, as últimas 3 funcionalidades dessa tabela à esquerda se referem aos recursos estendidos de motion control.
tá? Então, quando eu precisar usar uma cinemática pronta, um leading access aí com a última funcionalidade que o Gerson mostrou do Cross PLC, eu vou consumir os recursos chamados como estendidos de Motion Control, tá? Mas nesse caso a gente está falando dos recursos standard de Motion. Se eu tenho uma CPU 1515T e quero saber o número de eixos em posicionamento que ela pode tocar, é uma conta muito simples, né? Para eu saber a quantidade de número de eixos, eu vou pegar os recursos de Motion Control que eu tenho disponível naquela CPU e vou dividir pelo número de recursos que utiliza o posicionamento, o bloco de posicionamento. E aí você vai chegar num valor que são ali aproximadamente, ou exatamente, na verdade, 30 eixos, tá? Então, 2.400 recursos dividido por 80 darão 30 eixos em uma CPU 1515T. Legal. Vamos pensar agora no ator principal aqui dessa tarde, que é o Drive Controller, tá? É dele que a gente está falando mais. Pensando no Drive Controller na CPU aí 1507, tá? São dois modelos diferentes de Drive Controller. A CPU 1507 possui 12.800 recursos de Motion Control. Se a gente tem aí o bloco de posicionamento consumindo 80, também é uma conta simples, 2.800 por 80, já é uma quantidade aí extremamente superior. A gente já vai para casa de 160 eixos em posicionamento. Eu quero entender em sincronismo, né? A gente vai cair ali para metade, por exemplo, tá? Robinho, vale a pena dizer que, no caso, essa conta que a gente está fazendo é para objetos tecnológicos, não entre nessa conta o programa, desenvolvimento de programa, tá? Isso daí é independente, tá bom? Exato, exato, isso é legal, né? E aí a gente está falando apenas dos objetos tecnológicos para você definir o número de eixos, e é lógico, toda a sua lógica de intertravamento, enfim, sei lá, eu vou utilizar algum outro tipo de bloco dentro da minha lógica para fazer um cálculo, tá? Isso daí vai estar em outra parte da memória do controlador. Tá legal? Ainda tem aqui uma tabela um pouco mais completa, e aí eu não foquei nela por assustar um pouco assim de início, mas é claro que não será somente o número de eixos que vai definir qual tipo de CPU que você vai utilizar. Quantas interfaces Profinet eu tenho naquela CPU, qual o tamanho da memória de programa, qual a performance a nível de bit, porque não é só saber se aquela CPU pode tocar dezenas de eixos, mas se ela processa a informação no tempo que eu preciso, tá? Então, performance de bit também é um fator decisivo aí na hora de você escolher qual tipo de CPU que você precisa. Isso impacta lá no final na sua aplicação, tá? E, enfim, diversos outros cenários aí que vão guiar a seleção da sua CPU. A gente deixou essa tabela aqui disponível no material, inclusive, que vai ficar com vocês ao final dessa apresentação, para que vocês possam consultar e entender por qual linha de controlador que você precisa ir para definir aí na sua aplicação. Sem contar que dentro do TIA Portal, você pode colocar ali controladores não definidos e começa a trabalhar esses controladores antes mesmo de definir qual o modelo exato da sua CPU, tá? Então é uma flexibilidade que o TIA Portal traz. Então eu posso acabar entendendo que eu estou precisando de uma CPU tecnológica 1517, mas no fim uma 1516 já vai suprir a minha necessidade, tá bom? Viu, Robinho? Só uma observação que eu acho que é interessante com relação aos recursos de motion. Toda essa conta que foi feita é para um ciclo de 4 milissegundos, tá? Se você precisar de um tempo de aplicação mais rápido, essa conta aí você vai perder com relação à quantidade de motion, de recursos de motion disponível, tá? Isso vai diretamente aí ligada ao tempo de ciclo da sua CPU, tá? Então, se você está pensando em 4 milissegundos, entenda esses valores que a gente chegou agora. Legal? Bom, pessoal, nós vamos para a parte aqui final já da nossa apresentação e só para entendermos aí, ficarmos afixados aí na nossa mente quais os benefícios do novo Drive Controller, né, da nova CPU Drive Controller. É um hardware que une ali PLC
um drive, de certa forma, e I/Os tecnológicos em um único dispositivo. Você tem aí uma redução considerável em tamanho de painel, se você considerar tudo que você está utilizando, tá? O tamanho de uma CPU no S7500, mais o tamanho de uma CU, mais os I/Os integrados que você precisaria, tá? Conseguir integrar safety dentro do mesmo dispositivo, não só no PLC, mas também no drive, tá? Então, tanto o drive quanto o PLC do Drive Controller, eles obedecem às normas da NR12, tá? Então, possuem safety integrado. A engenharia é totalmente feita dentro do Chain Portal, tanto para PLC quanto para Drive, quanto para os I/Os rápidos ali do Drive Controller, e também ele é o que nós chamamos aí do cara à prova do futuro, né? Digamos aí, o future proof no inglês. Mas ele é o cara onde a Siemens olha para novos desenvolvimentos, né? Para novas funcionalidades. O Drive Controller, ele certamente é um dos dispositivos onde a gente vai focar aí as mais diferentes novidades em termos de motion control, tá? E é lógico que ele vem junto com um dos melhores sistemas de acionamento aí, controle de motores, que é o Cinemix S120, tá? Que vai atender uma gama muito grande de motores, de potência, com soluções de eficiência energética e também suporte a motores de terceiros, tá? É realmente o sistema perfeito para controle de múltiplos eixos ou para controles onde a dinâmica da máquina é realmente muito alta e precisa de uma performance muito superior, tá? Bom, esses daqui são os nossos contatos, inclusive as informações aqui dos códigos do novo Drive Controller, para que você possa fazer a consulta aí com o seu agente de vendas local. Os nossos contatos aqui para acessar-nos aí e ter suas perguntas respondidas, por mais que agora a gente vai para a sessão de perguntas e respostas. Eu vou convidar aí o Gerson de novo, junto comigo aqui, para a gente começar a responder as perguntas dos colegas. Então, muitos questionamentos. Obrigado, pessoal, pelos questionamentos, muitos mesmo. Vamos começar aqui, ó. Tivemos aí já, né, o Gerson, as perguntas clássicas, né? Scout vai morrer, Cmotion, e aí o que acontece? Basicamente já respondemos, né? Cmotion continua com assim, para falar só mais uma vez do Cmotion, a gente tem um questionamento aqui, que se essa nova CPU vai substituir o Cmotion em algumas aplicações. Não vamos dizer substituir, vamos dizer, a gente vai ter ela também como uma alternativa, tá? Ela, inclusive, a gente vai gerar algumas, vamos dizer assim, procedimentos para que você possa migrar o Cmotion para ela, entendeu? O que a gente tem que fazer, tá? Por quê? Porque ela é um controlador que tem um drive dentro dela, que tem uma CPU de drive dentro dela, assim como é o Cmotion. Ou seja, ela vai trabalhar com book size. Tá? Então, se o cliente o fabricante já tem uma máquina com Cmotion e quer fazer um upgrade, quer fazer um retrofit e quer já pegar o que tem de mais recente, pode colocar assim esse drive controller, beleza? Show. Agora, deixa eu ver uma outra pergunta aqui que eu achei interessante. Essas CPUs seriam as substitutas das FMs 357? Não são linhas diferentes. As FMs 357 tá mais voltado ali para máquina ferramenta. Essas CPUs, o Drive Controller é mais para máquinas de produção mesmo, tá? Robinho, viu alguma aí que... Temos aqui, ó, vamos lá, na sequência aqui temos... o Motion Control é suportado pelo Chain Portal V15. Então, vamos lá. Quando a gente fala de Motion Control, sim, é suportado desde do V12, Gerson, depois você me ajuda aí, mas CPUs tecnológicas existem aí já muitas versões do Chain Portal. O Drive Controller já tem, inclusive, de S7300, né? As CPUs tecnológicas já vem, inclusive, do 7300. Exatamente. E o Drive Controller em si, ele é suportado somente na versão 16 do Chain Portal, tá?
assim como muitas dessas novas funcionalidades que o Gerson colocou aí para a gente nos últimos slides, tá? Então, Drive Controller hoje está diretamente ligado ao chip portal V16. Muito Perfeito. bem. Deixa eu só responder mais uma aqui. Tá. Existe algum cálculo básico para o ciclo da máquina? Eu acredito que essa pergunta tem a ver com esse ciclo do scan do PLC, né? Como é que eu encontro isso daí? Olha, na verdade a gente tem uma ferramenta que é o Sizer, o próprio TIA Selection Tool, e aqui eu fiz questão de responder essa pergunta porque o Drive Controller ainda não está no TIA Selection Tool, ele vai ser a partir de, no máximo, de julho, a gente já consegue usar ele. E tanto ele quanto o Sizer são ferramentas para que a gente possa, que nos auxiliam a determinar, a gente entra com os dados da nossa aplicação e qual é a CPU que também estaria mais adequada dentro do ciclo de máquina que a gente precisa. O ciclo de máquina, basicamente, ele vai depender da precisão e da, vamos dizer assim, da demanda da sua aplicação. Aplicações que são muito rápidas, máquinas flexográficas de impressão, que se você tem correções do filme que está sendo impresso ali, que você tem que captar aquele sinal de marca de impressão em microsegundos, isso daí com certeza você vai precisar de uma CPU com o máximo de velocidade de scan, né? Então, isso aí depende muito da aplicação também, beleza? Sim, show. Tem uma pergunta legal aqui também. Qual que era a temperatura de trabalho dentro de um painel elétrico? Bom, a temperatura do Drive Controller, eu estou entendendo que a pergunta é referente a ele, ela vai de 0 a 55 graus Celsius, e aí a mesma pessoa que colocou uma pergunta referente a ar-condicionado dentro de painel, né? Se dentro do seu painel você obedecer a temperatura nominal, você não vai precisar de ventilação forçada, mas caso você tenha outros dispositivos ali que vão aumentar a temperatura do ambiente ali onde o Drive Controller está, e você vai ter que pensar em um sistema de refrigeração, sim, para dentro do seu painel. Tá, muito bem. Uma comunicação em rede IRT ou RT pode ocorrer em switches convencionais, ou eu vou entender o convencionais aqui como switches não gerenciáveis, né? Não, ele tem que ter a funcionalidade de IRT, o Isso, switch. exatamente. O switch tem que ser um scala-se para IRT, tá? Muito bem. Uma pergunta interessante aqui. Podemos dizer que a entrada desta nova linha Simatic Drive Controller, as CPUs 1500T ficariam sem campo de aplicação, onde eu poderia considerar uma ou outra? Na verdade, aí, o Drive Controller ele é mais uma CPU naquela escala que a gente mostrou bem no começo lá, dentre os mais diversos, né? Saindo do 1200, saindo dos controladores distribuídos até o Drive Controller. E aí, essa pergunta vai ser respondida basicamente ali naquela parte de especificação, quando a gente viu a quantidade de recursos de motion control. Eventualmente, se você tem uma máquina onde você vai ter 2 eixos em sincronismo, usar um drive controller é muita coisa para sua máquina. Então, você também acaba caindo, inclusive, numa questão de custo, e aí você vai se pautar basicamente pelo que a sua aplicação exige, tá? Se tem alta dinâmica, se não tem, se tem muitos eixos em sincronismo, em posicionamento ou não, tá bom? Robinho, só mais uma aqui que eu acho que é interessante, que acho que não ficou claro com relação ao Cross PLC. A pergunta é assim, fornecer valor do mestre significa o quê? Funcionar tipo caixa de passagem, repassar a informação? Imagina o seguinte, eu tenho uma CPU que eu tenho 5 eixos configurado dentro dela, dessa CPU tecnológica ou até uma CPU standard. E aí eu tenho relações de sincronismo, ou seja, eu tenho dentro de um desses meus 5 eixos, ele é o mestre. E aí ele vai fornecer, os outros 4 eixos vão seguir esse mestre, ou seja, o valor de posição desse mestre. Agora, imagina que eu tenho uma outra CPU do lado aqui, ou uma outra máquina do lado, que também precisa seguir esse valor de posição desse mestre que está nessa primeira CPU. Então, essa CPU ela vai fornecer esse valor do mestre para a segunda CPU. Tá? E ela, se vai fornecer, ela pode ser tanto standard quanto tecnológica.
Agora, se for consumir esse valor, esse valor de posição, aí somente uma CPU tecnológica. Espero que eu tenha sido claro agora. Show. Bom, tem uma pergunta interessante aqui também, ô Gerson. Um colega pede para a gente dar uma ideia de como seria a aplicação com o IRT, né? Diferente de uma aplicação convencional ali, Profinet. Como eu sou de motion control, eu vou ser sincero, onde eu vejo isso mais claro é justamente quando você tem que controlar um eixo, né? Um motor, por exemplo, que ele, na verdade, o drive e o meu, na verdade, o drive e o meu controlador, eles vão estar em IRT, eles têm que conversar em IRT para que o controle possa existir. Por quê? Porque o controlador ele manda o set point de velocidade para o drive, que o drive ele fica ali, ó, bonitão ali esperando, ó, quanto que eu tenho que girar esse drive? Ele fica esperando do controlador. O controlador ele manda esse set point de 2 em 2 milissegundos, supondo que o scan da CPU seja de 2 milissegundos. O que isso quer dizer? Porque assim, quando eu dou um set point de posição para um eixo, eu falo, vamos supor que o meu eixo está na posição 10 milímetros, eu quero que ele vá para a posição 90 milímetros. O controlador ele não faz o seguinte, ó, vai para 90, quando você chegar lá, você me avisa. Não. Se ele tem um scan de 2 milissegundos, o que ele faz? Ó, então a hora que eu dei o comando de movimento, como é que isso funciona? O controlador manda, ele calcula, ele para chegar em 90, na posição de 90 milímetros, e agora em 2 milissegundos ele deveria estar na posição 10,00001. Já chegou? Não. Aumenta aí o ganho vai multiplicar esse erro. Aí no próximo ciclo de 2 milissegundos, ele manda outro set point. No terceiro, ele vai mandando. Agora imagina ele fazer, e aí vai vindo o valor atual do encoder para ele comparar e ele com o ganho multiplicar essa diferença e ele fazer o controle da malha. Agora imagina se eu não consigo, como é que eu vou comparar um valor de set point que eu estou mandando? Ó, você deveria estar em tal. Aonde que você está? Se isso não vier sempre no mesmo ciclo, na mesma faixa, sem interferência, sem qualquer falha da rede, eu não consigo controlar isso, entendeu? Porque imagina o seguinte, depois de 5 ciclos, ou seja, 10 milissegundos, se eu tive um pequeno atraso nisso daí, eu já não estou mais comparando aquele set point de 10 milissegundos atrás, eu estou com o valor que está chegando agora. Eu estou comparando duas coisas totalmente diferentes. E a rede isócrona real-time, ela permite que eu faça isso. Por quê? Porque ela tem toda a prioridade dentro da rede, ela tem uma faixa reservada que ninguém entra ali se não for os dados que são compartilhados ou trocados entre os dispositivos da rede IRT. E, além disso, ela não sofre nenhuma interferência. Tá? Eu espero que. Eu acho que agora fui um pouquinho mais a fundo, eu acho que agora que deu para entender. Se não entendeu, manda de novo a pergunta, a gente tenta responder isso através de, sei lá, documentação, alguma coisa, a gente manda por e-mail, certo, Robson? Exatamente, exatamente. Tem bastante gente perguntando a respeito de custo, pessoal, e como nós temos políticas de preço diferentes para cada tipo de mercado, é interessante que você sempre consulte aí, se você tem realmente uma dúvida, consulte, né, o item específico com o item a ser comparado, seja um E7500T ou seja uma CPU do Cmotion, tá? Então consulte com o seu agente de vendas local aí, tá? São todos códigos já disponíveis para compra. Vocês podem ter aí esse parâmetro de preço muito mais real, muito mais acertado, tá? Temos aqui uma pergunta interessante aqui, Gerson, que fala de CAN-track. Dá para controlar CAN-track numa CPU standard? Cummins. Não, é uma funcionalidade de output CAN, isso daí, né? Na verdade, você tem o CAN-track, você com um encoder só ou um sistema de medição, você dispara várias saídas ou vários sinais medindo um só. Eu acredito que sim, que já para standard é possível. Eu preciso confirmar e eu dou essa resposta depois por e-mail, tá? Pode ser? Pode ser. Tá legal. Bom, vamos ver aqui.
Deixa eu ver se... IRT, imune a interferências causadas por uma chamada de bloco de interrupção cíclica Sim, ou de alta prioridade como uma interrupção de hardware. Sim. sim, ela tá fora. Ela tem toda a prioridade e ela vai acontecer antes de qualquer outra coisa, na verdade. Tá. Bom, pessoal, eu acho que, bom, a gente passou aí razoavelmente do horário, mas eu agradeço muito porque tivemos aí ainda muita gente online, né? Quase ninguém realmente deixou a apresentação durante a fase de perguntas. Muito obrigado. Se faltou alguma pergunta aqui, só para realmente a gente não ficar muito longo no tempo aqui, se faltou alguma pergunta, a gente vai responder você por e-mail, tá? Inclusive, reenviar estas respostas aqui ao e-mail dos colegas, para que vocês tenham aí registrado com vocês. E é isso. Agradeço demais a participação de todos, tá? Tenham um ótimo restante de semana. Agradeço muito aí, Gerson, pela sua aula e atenção aí com o pessoal. Fiquem seguros, tá? E qualquer coisa Valeu, entre em contato com a gente. valeu, Robson. Valeu a todo mundo aí. Valeu aos amigos, aos clientes que participaram. Obrigado aí pelas perguntas. E Obrigado pela atenção, gente. isso, o último recado aqui, pessoal, acessem a nossa página de webinars, tá? Vocês poderão achar isso daí através do www.siemens.com/portal/webinars. E lá vocês vão encontrar todos os próximos webinars que já fizemos, que estão gravados na plataforma, tá? Então acessem lá, vocês terão inclusive este webinar aqui, webinar conduzido pelo Gerson e por mim, tá bom? É isso aí. Um abraço a todos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.